Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET volume 5, semana 3. Atividade do 9º ano, meu nome é Gustavo Bonfim. Vamos falar do vértice da função quadrática. Então, revisando os conceitos de função quadrática, nós temos que toda função ela vem com essa definição de f de x é igual a x2 mais bx mais c, onde o a ele é responsável pela concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender. Se ele for um valor maior que zero, ela é voltada para cima. Se for um valor menor que zero, voltada para baixo. O b ele é responsável em dizer qual o momento que essa função corta o eixo y. Quando o meu b é maior que zero, essa função vai cortar o eixo y quando ela é crescente. Se o meu b for menor que zero, essa função corta o eixo y quando ela é decrescente. O c é o ponto exato onde a função corta o eixo y, então eu vou ter o ponto 0 e c, né, é o valor do c ali. Eu tenho que calcular o delta, que é b2 menos 4ac. Se eu calculando o delta eu obter um valor maior que zero, significa que essa função vão ter duas raízes reais distintas, ou seja, ela corta o eixo x em dois pontos. Se o meu delta for igual a zero, quer dizer que essa função tem uma única raiz ou duas raízes reais iguais. Ou seja, essa função ela toca no eixo x em um único ponto. E se o meu delta for menor que zero, quer dizer que eu não tenho raízes reais, ou seja, essa função não corta o eixo y. O delta sabemos que é b2 menos 4ac. Calculei o delta, eu vou achar as raízes. Então eu tenho que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu posso fazer o x' utilizando o menos da raiz. Então vai ficar menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E o x duas linhas menos b mais raiz de delta sobre 2a. Não existe nenhuma definição que o x' tem que ser o menos ou o x duas linhas tem que ser o mais. É sempre um oposto ao outro. Achei as raízes reais, eu vou calcular o meu vértice. Então eu tenho que x do vértice é menos b sobre 2a e eu vou ter que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Com todo esse conceito aí, a gente consegue desenvolver qualquer atividade de função de segundo grau. Vamos lá para as nossas atividades da semana 3. Atividade número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenados x e y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou as raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo x com caneta azul. Primeiro passo, então, pessoal, vamos definir lá, vamos achar todos aqueles passos que a gente vem fazendo. Então, eu tenho a função x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, eu tenho que o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 4. Tendo o valor de a, b e c, eu tenho condições de achar o valor de delta. Então, delta é b2 menos 4ac, a única coisa que eu vou fazer é substituir os valores. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Atenção quanto aos sinais, eu vou ter 16 menos 16, então eu tenho que delta é igual a zero. Duas informações eu já tenho, que a minha concavidade é voltada para cima e que o meu delta é igual a zero, ou seja, essa função ela encosta no eixo x em um único ponto. Se eu achei delta igual a zero, vou achar as raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, muita atenção quanto aos sinais, vai ficar menos 4, isso vai ficar mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Então, eu vou ter que x' é 4 menos 0, raiz de 0 é 0. Então, está tranquilo, sobre 2. Então, vai ficar 4 sobre 2, que chega a x' igual a 2. Vou calcular o x duas linhas. De vez de ser menos, vai ser mais. Então, esse é o motivo que essas duas raízes são iguais. Quando eu faço 4 menos 0 ou 4 mais 0, isso eu chego no mesmo valor. Então, eu posso falar que x' é igual a x duas linhas. Não tem necessidade de ficar calculando as duas raízes. Achei a raiz, vou achar o meu x do vértice. Então, é menos b sobre 2a. Então, vai ficar 4 sobre 2. Meu x do vértice é igual a 2.
Agora eu calculo o meu y do vértice, eu já tenho o valor de delta e do a. Então vai ficar menos 0 sobre 4, 0 dividido por qualquer número vai ser 0. Então o y do vértice é 0. Pessoal, eu tenho os valores de a, b e c, eu tenho o delta, eu tenho a raiz e eu tenho o meu vértice. Então só dá continuidade na atividade. Pediu para construir a tabela. Então eu tenho os valores de x, eu tenho o valor da função, eu tenho o par ordenado. O primeiro valor que pediu foi o valor de 0. Ou seja, aonde tiver x eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 0. Isso resulta em 4. Então meu par ordenado vai ser 0 e 4. Então eu posso falar que o f de 0 é igual a 4. Depois disso nós vamos fazer com 1 o mesmo procedimento. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. Vai me resultar em 1. Meu par ordenado, 1 e 1. Posso dizer que o f de 1 é igual a 1. Nós vamos fazer com 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 4, igual a 0. Meu par ordenado deu 2 e 0, então eu posso falar que o meu f de 2 é 0. Agora com 3, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 mais 4, igual a 1. Meu par ordenado é 3 e 1, posso falar que o meu f de 3 é 1. E agora com o número 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 mais 4. Isso, quando eu desenvolvo, eu chego em 4. Então, meu par ordenado é 4 e 4. Meu f de 4 eu posso dizer que é 4. Então, eu calculei todos os pares ordenados que foi pedido no exercício. Então, agora nós vamos construir o nosso gráfico. Então, eu tenho aqui a minha função, eu tenho o valor de a, de b e de c. Com isso, eu posso falar automaticamente que eu sei que ela é uma concavidade voltada para cima. Ela corta o eixo y quando ela decresce, porque é negativo, e no ponto 4. Então, para construir, nós vamos ter o eixo x e suas divisões. Perpendicular a esse eixo x, nós vamos ter o eixo y com as suas divisões. E eu coloquei os números para facilitar um pouco o entendimento. Vou colocar aqui uma malha gráfica para visualizar aí os pontos. Então, vou marcar todos os pontos aí, os pares ordenados. Então, eu tenho agora 0 e 4. Então, meu primeiro ponto aqui é o 0 e o 4. Então, marquei aí com branco. Depois, eu vou ter 1 e 1, ou seja, eu vou andar 1 no x e 1 no y. Tá aqui. Depois, nós vamos ter 2 e 0, 2 no x e 0. Tá aí. Depois, nós vamos ter 3 e 1. Então, 3 no x e 1 no y. E, por último, nós vamos ter o 4 e 4, 4 no x e 4 no y. Tenho 5 pontos marcados. Ou seja, eu tenho condições agora de traçar a minha parábola. Tá? Analisando aí com o que a gente aprendeu sobre os coeficientes, realmente, concavidade voltada para cima, ela corta o eixo y quando ela decresce, beleza? Está nesse ponto. E ela passa pelo ponto 4. Bacana? Dando continuidade, o meu delta é 0, então ela só encosta no eixo x uma única vez, tá aí. E o meu x' e x2' é 2, são iguais. Ele pediu para marcar as raízes de vermelho. Então, nós vamos marcar aqui de vermelho, beleza? Pediu para me marcar o vértice, que eu já calculei, de preto. Então, marcamos, mas coincidiu, né, os dois. Então, eu vou deixar aí um vermelho com um preto, que significa as raízes e o vértice. E pediu para marcar o ponto C de azul, beleza? Pessoal, eu vou chamar a atenção aqui para uma questão aqui. Ele vai pedir o ponto simétrico ao ponto C. Então, quando o meu eixo de simetria, ele vai passar aqui, ó, beleza? Isso, ou seja, ele divide essa parábola ao meio. Desse sentido aqui, ó, até aqui, ela é decrescente. Daqui para frente, ela passa a ser o quê? Crescente, beleza? Quando eu pego o ponto C de referência, que é esse que eu circulei de vermelho, eu vou analisar o seguinte, ele desloca quanto até o meu eixo de simetria? Então, ele desloca 1, 2 unidades, beleza? Então, eu posso falar que o ponto simétrico ao ponto C, que seria esse que eu circulei, eu vou deslocar 1, 2 unidades. Então, o ponto simétrico ao C é esse ponto aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aí, né? Vamos dar continuidade aí. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 e responda. Analisando aquele gráfico lá.
Quais são os coeficientes A, B e C dessa lei de formação? Já vimos, o A é igual a 1, o B é menos 4 e o C é igual a 4. Letra B, como o valor de C é igual a quanto? Já foi dito, o C vale 4. A parábola intercepta o eixo Y no ponto das coordenadas 0 e 4, que é simétrico ao qual ponto de coordenadas? Nós vimos lá, eu até circulei de vermelho, ao ponto 4 e 4, em relação ao eixo de simetria da parábola. Beleza? Qual é o valor do discriminante delta? Então, delta nós calculamos que delta vale 0. Beleza? Letra D. Como delta é igual a 0, quantas e quais são as raízes dessa função? Então, nós temos uma única raiz, x' igual a 2, que é igual a x duas linhas. Ou seja, ou eu tenho uma raiz ou duas iguais que eu posso dizer. Quais são as coordenadas x e y do vértice da função dessa parábola? Já calculamos. X do vértice vale 2, y do vértice vale 0. Então, o vértice é o ponto 2 e 0. Letra F. Como A ele é o quê? Maior que 0, a concavidade dessa parábola é aberta para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo da função. Beleza? Dando continuidade na atividade 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do seu eixo Z, conforme mostra a figura. Sabendo-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizada sobre o eixo X, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual é a altura do líquido ou o valor de c da função? Pessoal, me deu esse desenho aí. O que eu fiz aqui para facilitar o entendimento? Eu fiz o desenho através de um software matemático dessa mesma parábola para entender. Então, o que ocorreu? Eu tenho essa parábola aqui de vermelho, e essa taça ela foi construída a partir do giro dessa parábola em relação ao ponto V, que é o eixo de simetria. Analisando essa parábola, o que eu posso ter aqui? Eu tenho a minha função, que foi dada, está aí de verde, e eu quero achar o ponto C. Qual que é o valor de C? O meu vértice, ele está aqui, ó, x do vértice, ele encostou no meu eixo X. Isso quer dizer o quê? Que o x1 é igual ao x2, que é igual ao vértice, ou seja, o meu delta é igual a 0. Se eu tenho o delta igual a 0, eu posso calcular. Eu tenho o valor de B, está aí circulado de vermelho, eu tenho o valor de A. Então, é só eu descobrir o valor de C. Eu tenho o valor que delta vale 0, o B vale menos 6, o A vale 3 meios, só calcular. Beleza? E aí eu vou descobrir esse ponto C aí. Como vamos fazer essa conta? Meu A vale 3 meios, o B menos 6, o C é o que eu quero. Então, eu sei que delta é igual a 0, então eu posso falar que 0 é igual a isso aqui, ó, B2 menos 4AC. Ou seja, quando eu substituo as letras, eu vou ter 0 é igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 meios, vezes C. Então, agora eu só tenho aqui o C, é a única coisa para me descobrir, beleza? Então, desenvolvendo as contas aí, eu posso falar que C vai ser igual a, eliminando, C igual a 6. O que eu fiz aqui, pessoal, para facilitar um pouco o entendimento? Eu quero saber o valor de C, então eu adicionei menos 36 dos dois lados. Eliminei, menos 36 é igual a menos 6C, eu só inverti aqui, então menos 6C é igual a menos 36, dividi todo mundo por menos 6 e fiz a eliminação. Achei que C é igual a 6. Ou seja, esse ponto aqui, ó, que eu marquei vale 6. Então, a altura de líquido na taça é igual a 6 centímetros. Questão número 3. Observe o gráfico de uma função f definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais de primeiro, de segundo e função constante. Responda as questões a seguir. Então, eu tenho o gráfico que foi dado com a função f e eu vou analisar passo a passo. Então, no primeiro aqui, eu tenho uma função que é uma reta, ela decresce, então é uma função de primeiro grau decrescente. Depois aqui eu vou ter uma parábola com cavidade voltada para cima.
vou ter uma função também decrescente, depois vou ter uma função crescente, depois entre esses dois pontos outra função crescente, agora sim eu vou ter uma função constante e finalizando aí com uma função crescente, beleza? Ou seja, onde for uma linha reta é uma função de primeiro grau, beleza? Letra A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na função f? Eu dei um zoom aqui só aonde que é a parábola. Eu sei que as raízes é onde que corta o eixo x. Então, uma das raízes é menos 4, a outra menos 2. Tá aí, ó, menos 4 e menos 2 as raízes. Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Então, ele pediu o vértice. O vértice é esse ponto, é onde ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Então, o meu x do vértice vale menos 3 e o meu y do vértice, circulei aí, vale menos 2. Posso falar que o meu vértice é menos 3 e menos 2. Para menos 2 é menor que x, que é menor que zero, dei um zoom só nesse pedaço. A lei de formação dessa função f é uma função polinomial de que grau? Se ela é uma reta, então ela é uma função de primeiro grau, beleza? Se ela é uma função de primeiro grau, essa função ela é decrescente porque ela está com uma inclinação aí, negativa. Letra D. No intervalo de 1 a 3, então eu gerei aqui o intervalo aqui, eu dei um zoom. Ele pede também, o intervalo está circulado aí, ele pede qual que é essa função. É uma reta, então uma função de primeiro grau, e essa função é crescente. Para quais os valores de x a função é constante? Pessoal, ela é constante nesse intervalo aqui, ó. Vou circular de verde para você. Então, eu posso falar que ela é constante no intervalo de 3 a 5. Então, 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. E para quais os valores de x, qual é o valor da função f? F de x vale 2. Né? Então, eu posso falar que f de x é 2. Toda função que eu só tenho coeficiente b, ela é constante na função de primeiro grau, né? Que nós estamos falando. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço. Até a próxima aula. Rever todo o nosso conteúdo no aplicativo Conexão Escola. Você pode entrar no site Estude em Casa, rever. Toda essa apresentação também está no nosso site. Você consegue rever ela passo a passo. Refaçam as questões. Entre em contato com a gente, entre em contato com o seu professor. Beleza? E, no mais, qualquer coisa, estamos aí para melhor atender. Tranquilo? Até mais aí e agradeço a atenção. Até a próxima aula.